Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo no nosso canal, sempre trazendo as principais notícias dos fundos imobiliários. E hoje nós vamos falar sobre o Maná 11. Por quê? Porque ele soltou o seu excelente relatório nessa semana e provavelmente vai impactar aí essa segunda-feira quando a bolsa abrir os seus mercados. Por quê? Porque a cotação dele chegou na sexta-feira a R$ 8,37, tem um dividendo de 14,81%, ou seja, se aproximando de 14% de dividendo isento de imposto de renda. Ele tem um desconto no seu preço sobre o valor patrimonial, ou seja, de 11%. Há uma liquidez de 1,6 milhões diária e a informação mais importante, ele é um fundo de papel que tem se valorizado, ou seja, já começou a subir 1,45%, e é interessante porque fundo de papel subindo nesse momento só se ele tiver uma carteira majoritariamente indexada ao CDI, como KNCR11 e VGIR11. Já o Maná não. O Maná ele tem uma carteira muito concentrada em IPCA e mesmo assim ele vem se valorizando. Por quê? Porque o seu belo patrimônio de 349 milhões, ou seja, tem um grande potencial de crescimento, mas o que tem animado é a recorrência com que ele tem distribuído 10 centavos de dividendo, o que dá aí para o cotista 15% de dividendo ao ano. Isso isento de imposto de renda, porque geralmente quando você pega um S&P 500, que são as maiores ações americanas, quando você pega o Ibovespa, quando você pega uma Selic, quando você pega o IPCA, geralmente você vai conseguir médias de 9%, de 11%. Ele não, ele está entregando 15% e ele é muito seguro. É tanto que durante o mês ele já chegou a negociar 27,7 milhões e mesmo assim poucos conhecem ele, somente 15.877, certo? Se nós passarmos aqui para os principais highlights, ou seja, destaque, ele chama justamente a atenção para isso, que muita gente saiu dos fundos imobiliários, foi para a renda fixa, principalmente para comprar títulos indexados à inflação e a Selic, só que ele está pagando para o seu investidor um CDI de 148% e isento aí de imposto de renda, né? O que faz com que, além disso, ele tenha um deságio superior a 8,2%. E ele tem chamado a atenção dos investidores que quanto lá na renda fixa você vai ganhar 0,8, vai ganhar 0,9, aqui você tem ganhado de forma recorrente 1,2, 1,4, ou seja, existe um grande benefício de seguir no Maná 11, ou seja, ele tem conseguido entregar um bom retorno para o seu investidor. Outro ponto importante é que as receitas do Maná subiram, na verdade, né? Em abril era 2,6 milhões, agora em outubro já bateu 4,2, ou seja, um grande crescimento no curto espaço de tempo, porque nos meses de maio e junho ele seguiu na casa dos 2 milhões, em julho foi para a casa dos 3, em outubro já entrou na casa dos 4. E o que tem chamado a atenção também dos investidores é que as despesas não têm subido muito, saíram de 202 mil para a casa de 335 mil, ou seja, o retorno da sua carteira de fundos imobiliários, o retorno da sua carteira de ações, da sua carteira de CRI, tem conseguido manter o fundo ainda num bom patamar, que é justamente essa parte aqui. Tem chamado a atenção a recorrência com que ele distribui 10 centavos e o baita dividendo de 15% isento de imposto de renda, chamando a atenção do investidor que na maior parte do tempo, se você observar, teve um único momento que ele pagou abaixo dos 13%, como nós podemos observar aqui, que isso aconteceu somente em setembro de 2023.
ao longo dos outros meses, sempre ele conseguiu pagar acima de 13%, sendo que alguns meses ele chegou a pagar 15,5%, ou seja, a entrar durante várias vezes na casa dos 15%. Nós podemos observar tanto ali no mês de setembro de 2022, este mesmo comportamento vai voltar a se repetir em alguns momentos em 2023 e em 2024 isso ficou bem mais aparente. Lembrando também o investidor que ele está pagando 10 centavos agora, mas houve o período onde ele pagou 12 centavos e até mesmo 11 centavos foi o dividendo que ele mais pagou para o seu investidor. Essa recorrência com que ele distribui esse dividendo de 10 centavos equivale a uma carteira, né? Se você fosse comprar e fosse comparar com um CDI, seria o equivalente a 148% do CDI. E se fosse IPCA, seria IPCA mais 12,1%, ou seja, um excelente retorno para o seu investidor, certo? Se nós olharmos no atual momento, onde a sua cota está R$ 8,37, ao descermos aqui, nós conseguimos observar que você conseguiria, nesse atual momento, levar a carteira de CDI mais 9,43% ao ano, e a carteira dele de IPCA seria IPCA mais 12,29% ao ano, porque ele tem uma carteira metade CDI e metade inflação, ou seja, ele se beneficia tanto em cenário de disparada do CDI, como no cenário em disparada da inflação, certo? Nós descemos aqui embaixo, desde que ele foi lançado no mercado, ali em maio de 2022, ele não perde nem para o CDI, como ele também não perde para o IFIX, né? Ou seja, ele conseguiu se manter, e mesmo no momento em que os fundos imobiliários caíram, principalmente o de tijolo e vários de papéis, ele conseguiu se manter ainda de forma muito bem equilibrada, certo? O que fez os números de cotistas subirem. Por exemplo, no mês de setembro era 15.329, no mês de outubro já saltou para 15.877, ou seja, cada vez mais investidores estão conhecendo este fundo, certo? Este fundo, que tem uma estratégia bem interessante, tem 78,1% do seu PL, ou seja, do seu patrimônio em CRI, tem 14,9% do seu patrimônio em cotas de fundos imobiliários, tem 1,9% em ações e tem 7,3% em caixa, ou seja, um fundo aí que está com estratégia bem interessante. Sendo que o seu indexador médio da carteira de CDI, que é 50%, é CDI mais 4,1%, bem acima do mercado, e 49,2% de IPCA, mas o IPCA mais 9,3%, ou seja, bem mais acima do mercado, certo? Aqui nós podemos observar toda a sua carteira de CRI. A sua carteira de CRI existe um pouquinho de LCI. LCI é principalmente isento de imposto de renda, e você consegue ver que todos estão em dias, ou seja, não tem ninguém aí inadimplente. Se nós descermos aqui embaixo, os principais fundos imobiliários é o GZIT, que não está disponível para você comprar, que é o fundo de shopping. Está o GARI 11, que é um dos melhores fundos de renda urbana, inclusive você pode comprar. O VGHF, que é um hedge fund aí de papel, onde você pode comprar. E o MCHY11 também, que você pode comprar, que aí um outro excelente fundo de papel, certo? E também paga muito, por isso que é MCHY, esse HY é high yield, certo? Do ponto de vista de ações, ele tem MRV, ou seja, Incorporações da Construção, Aslo, a maior gestora de shoppings do Brasil, Tenda de Construções, Sing PropTech, né, de propriedades, ou seja, de lajes corporativas,
Multiplan, que é Shopping Center, uma das maiores gestoras de Shopping Center, e principalmente Iguatemi também, que é uma grande gestora de shopping center, ou seja, uma excelente carteira, certo? Se nós olharmos para a cotação, a gente consegue observar que ele meio que anda de lado, embora tenha uma grande variação, porque nós estamos olhando somente os últimos 30 dias. Se nós olharmos os últimos 6 meses, nós estamos numa grande oportunidade de compra, chegando na casa de R$ 8,37. Se nós pegarmos os últimos 1 ano, a gente consegue ver nitidamente que nós estamos num cenário excelente. E se nós pegarmos os últimos 5 anos, aí nós temos a confirmação que nós estamos no melhor momento de entrar nesse fundo, conseguir um dividendo de 15% isento de imposto de renda, porque ele paga de forma recorrente, ainda com potencial de valorização, aí ele voltar de novo um dia para os patamares de R$ 9,76, certo? Então, o Maná, ele é um hedge fund, ou seja, ele é o fundo que o BCFF deseja ser, ele é o fundo que o CPTS deseja ser, né? Então, por que o CPTS está consultando os seus cotistas? Para se tornar o Maná, ou seja, se tornar um hedge fund, investir em ações, investir em fundos imobiliários, investir em CRI, investir em outros ativos, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Uma excelente oportunidade, não é tão conhecida pelo mercado. Vai lá, estuda, vê se faz sentido colocar na sua carteira. Ele tem entregado um alto rendimento desde que ele começou, tem uma carteira bem equilibrada e tem se posicionado de uma forma muito boa no mercado até o atual momento e poucos investidores o conhecem, certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Você que não é seguidor do canal, segue o nosso canal e até o próximo vídeo.